E foi na manhã desta segunda-feira que o governador Wellington Dias, em reunião com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, Temístocles Filho, entregou para apreciação naquela casa o texto da reforma administrativa. O objetivo é cortar de cara R$ 400 milhões por ano. O governador foi recebido pelo presidente da Assembleia. Após mais ou menos uma hora de encontro a portas fechadas, o texto da reforma foi dado como recebido e agora passa a tramitar na casa. Com a proposta, o governo quer cortar R$ 300 milhões em custeio e 100 milhões em despesas. Uma secretaria foi extinta, a do Trabalho, que deve ser assimilada pela Secretaria da Assistência Social. Nós vamos alcançar no ano de 2019 R$ 400 milhões a menos, permitindo com isso fechar o ano com equilíbrio. Nós vamos ter despesas que o Estado não tem controle. Eu cito um exemplo: aumentou o salário mínimo, tem que cumprir. Aumentou a conta de água, de energia, de comunicação, tem que cumprir. Ou seja, há necessidade, portanto, de que possamos, com esse esforço que estamos fazendo, ter equilíbrio e, ao mesmo tempo, ter capacidade de investimento, pelo menos ter as condições das contrapartidas com a União, as contrapartidas com contratos de empréstimo. A reforma recebeu o nome de Programa de Ajuste para o Equilíbrio Financeiro. Ela é composta por 5 mensagens, que vão garantir melhor controle e até uma emenda para igualar a Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado à da União. A reforma também quer cortar mais 1.200 terceirizados. Os terceirizados, nós já estamos tomando essas medidas, independente das leis que estão sendo encaminhadas agora, nós já estamos tomando medidas administrativas visando a redução da quantidade de terceirizados. Nós estamos com meta reduzir em torno de 1.200 terceirizados. O texto foi apresentado para parlamentares da oposição, que continuam se posicionando contra a baixa eficiência dos cortes. Eu acho ela muito tímida e muito incipiente diante da realidade que nós estamos vivendo e diante das necessidades que o Estado requer. Ela está mais para um desmonte do palanque político do que uma reforma administrativa propriamente dita. Haja visto que a grande maioria dos cargos que estão sendo extintos com essa reforma administrativa foram criados por ele próprio, Wellington Dias, em 2017, para acomodação política. Mesmo assim, os opositores garantem votar a reforma. Nós defendemos a reforma administrativa. Não vai ser a oposição que vai ser empecilho para essa reforma administrativa tramitar aqui. A partir de agora estamos recebendo aqui em nossos estúdios Marinalva Santana, que é coordenadora geral do Grupo Matizes. Com ela nós vamos tratar sobre um assunto que foi tratado na semana passada aqui na Sua Dia TV, que é sobre a questão da criminalização da LGBTfobia, né? Esse é o termo mais adequado. Nós voltamos a este assunto porque o tema vai voltar a ser discutido no STF ainda nesta semana. É com ela que a gente conversa a partir de agora. Olá Marinalva, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Coisa boa. Marinalva, quero começar perguntando para você, já que essa questão vai voltar a ser debatida no STF, por que se falar sobre a importância de se combater a LGBTfobia? Olha, primeiro a gente quer ressaltar que nós temos consciência de que a LGBTfobia sendo criminalizada não vai estancar, não vai acabar a violência contra a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Agora, por que é importante essa discussão no Supremo Tribunal Federal? Não é? O que a BGLT e o Partido Popular Socialista pedem é que o Legislativo brasileiro saia da inércia, não é? Porque existem projetos de lei há muito tempo com essa proposta de criminalizar a LGBTfobia e o Legislativo tem se mantido inerte, não é? Não tem feito seu dever de casa. Tanto que a questão foi para o STF, né? Exatamente. E o que os autores da ação pedem é que a reprovação, não é, social e também legal da violência da discriminação contra LGBTs receba o mesmo tratamento que recebe a violência contra a mulher, a discriminação contra a pessoa negra, não é, que já tem ordenamentos jurídicos próprios para reprimir esse tipo de conduta. Não é? O que os autores da ação alegam com muita pertinência é que você não pode classificar, você não pode, vamos dizer assim, escolher determinadas discriminações para reprimir, para o Estado brasileiro dizer que não é concebível, que não é aceitável, e outras não. Né? O próprio relatório do Grupo Gay da Bahia, né, que estuda, que cataloga os assassinatos, os crimes de ódio contra a LGBT,
né, coloca que em 2018 foram cerca de 419 LGBT que tiveram suas vidas ceifadas, por conta exatamente da violência, da discriminação. Então isso não é razoável. O Piauí foram nove pessoas em 2018, mas nós do Matriz fizemos um levantamento, pegando como parâmetro esse próprio relatório do Grupo Gay da Bahia, e nós chegamos a 63 assassinatos de 2009 até 2018. Portanto, em 10 anos, né, foram 63 vidas, né, tiradas de forma brutal, de forma violenta. Então, assim, o Estado brasileiro, né, tem que dar uma resposta para isso, tem que reprimir de forma legal, não é? É por isso que se pede a criminalização, esse tipo de violência, esse tipo de monstruosidade, sim, na verdade, porque os crimes são praticados com requinte de crueldade, geralmente. Marinalva, observando esses crimes que acontecem aqui no nosso estado, no nosso país, essa realidade ainda impera por quê? É por falta mesmo de respeito? Sim, a respeito acho que é a palavra-chave, mas, por exemplo, nós precisamos ter ações nos mais diferentes campos. Nós temos que ter ações na área de educação, não é, para que, através de processos educativos, se desconstrua, não é, o preconceito que se tem contra a LGBT. Nós precisamos ter ações efetivas na área de segurança pública, porque esses crimes que eu falei aqui, não é, a regra é que eles ficam impunes. São crimes praticados com requinte de crueldade, de forma brutal, a vítima tem sua vida ceifada. E a regra é o quê? A Polícia Civil do Piauí, por exemplo, que é uma das mais capazes, das mais tecnicamente competentes do nosso país, né, na maioria das vezes não consegue identificar a autoria. Instaura o inquérito policial, né, e não consegue identificar a autoria. E existem muitos casos que nós já chamamos a atenção para a Secretaria de Segurança do nosso Estado, que o delegado ou a delegada, por não ter um conhecimento, apura, não é, o crime e indicia a pessoa por crime de latrocínio, ou roubo seguido de morte, quando, não é, na verdade, ele não observa o aspecto que a pessoa LGBT que teve sua vida ceifada, não é, tem uma motivação. A motivação principal é o ódio, não é, que o agressor, que o assassino ou os assassinos nutrem por aquela pessoa que ele vitimou. No caso, o crime fica sem um agravante importante, né? Um agravante que, no caso, é um determinante da violência, no caso. Exatamente. Por exemplo, nós tivemos o caso daquele adestrador de cães lá de São Paulo que foi morto, e o juiz condenou, não é, os acusados, que foi morto na Praça da Sé, tinha mais de 10 anos, considerando o motivo torpe e também o requinte de crueldade. Então, são dois agravantes que, obviamente, que potencializaram a pena. Não é? E é isso que precisa que os operadores do direito tenham esse conhecimento, tenham esse olhar, não é? Para fazer uma apuração mais escorreita, para fazer uma apuração que reflete a realidade dos fatos. Não é? Então, também eu acredito que essa ação lá no Supremo Tribunal Federal, ele sendo deferido o pedido que nós acreditamos que vai ser, não é, também tem esse caráter pedagógico, né, de fazer com que as pessoas, principalmente as pessoas que estão atuando, os operadores na área de segurança pública, na área do direito, que eles, no sistema de justiça, que eles, inclusive, se debrucem, não passem, não é, continuem ignorando essa violência. Marinalva, a gente tem esse contexto em que o STF está adiando constantemente a discussão sobre o tema. Nós temos um legislativo que não se pronuncia acerca do combate à LGBTfobia no Brasil. Qual a expectativa do Grupo Matizes acerca desta realidade? Vocês ainda acreditam que para o ano de 2019 nós teremos algo concreto com relação ao combate da LGBTfobia no país? Olha, se o Supremo, né, julgar, nós acreditamos que vai ser favorável. O próprio voto do relator, o ministro Celso de Mello, já sinaliza para isso, não é? E foi muito elogiado por outros ministros que têm historicamente uma postura com relação a esse tema, uma postura muito avançada, uma postura, né, à luz da Constituição, diga-se de passagem. E acredito que eles vão julgar e julgar procedente. E é importante que quem está nos assistindo saiba também, parece que tem gente que quer dizer que está se inventando a roda. Na verdade, já existem cerca de 40 países no mundo que têm, não é, leis específicas para criminalizar, para repreender
não é, condutas discriminatórias contra a população LGBT. Então, o Brasil não está inovando em nada, na verdade está atrasado com relação a países, por exemplo, como a Finlândia. Aqui na América do Sul nós temos o Chile, nós temos a Argentina, não é? E por isso que nós acreditamos que o STF, mesmo não é, tendo demorado, porque as ações, a da BGLT é de 2012 e a do Partido Popular Socialista é de 2013, e depois foram agregados, foram juntados os processos, não é? Então, portanto, já faz mais de 6 anos que isso começou a tramitar no Supremo. Nós acreditamos que mesmo com esses 2 adiamentos na última semana, não é, que o Supremo ainda vai julgar, e a gente espera que já seja na quarta-feira, dia 20. Marina, muito obrigado pela sua participação. A gente aguarda mais novidades acerca deste caso. Qualquer coisa a gente te aciona de novo para falar sobre o assunto, tá bom? Nós é que agradecemos o espaço.